Amigos do Automais, hoje é dia de comparativo e um comparativo meio diferenciado, né, João? Estamos comparando Corollas. Corollas. Corolla Cross e Corolla Fielder. Pois é. E para responder uma pergunta muito importante, Marcelo, será que os SUVs realmente substituem as peruas? Olha, essa pergunta eu vou te falar. Eu hoje uso SUV porque tenho filhos, já há muitos anos tenho filhos, então tive Fielder. Por falta de uma, tive duas. Era um carro que eu gostava muito, inclusive, um carro muito bom. Mas eu acho que substitui sim, você não acha? Olha, eu acho que não, mas para responder essa pergunta melhor, vamos fazer o seguinte, vamos andar de Fielder primeiro para sentir como que é uma perua, que faz muito tempo que eu não ando de perua, e depois a gente vai pro Corolla Cross para ver as diferenças, porque olha só a diferença de altura do capô aqui. A Fielder tá no meio da minha coxa, o Corolla Cross já tá aqui na linha de cintura, então a altura já diferencia muito. Mas tem uma coisa que é muito importante nesses dois tipos de carro, já que eles são voltados para a família. Porta-malas. Então, com a magia da edição, vamos virar os dois carros. Agora, depois do giro pirotécnico do João, vamos ver os porta-malas. E olha só que engraçado, Marcelão. Em questão de espaço, é uma diferença muito pequena. Aqui a gente tem 411 litros e aqui 430 litros. Então, as pessoas vão estar bem servidas dos dois lados. Mas a Fielder tem um porta-malas aqui, ó, mais baixo, então você já tem a altura aqui do piso do porta-malas já rente. No Corolla Cross tem um degrauzinho. Aqui parece um pouco mais comprido, aqui mais fundo. Então, acho que a carga útil aqui é um pouco mais bem aproveitada, mesmo tendo um pouco menos de litragem. Verdade. Mas o que você acha de visual? Eu gosto. Eu gosto do visual dos dois. Eu gosto do visual. Eu sempre gostei de perua também. Então, mas esse aqui é muito bonito, né? Essa traseira longa com aerofólio mais esportivo. É verdade. Bom, vamos andar, vamos andar. Bora andar. Vamos com qual primeiro? Vamos começar com o mais antiguinho, vamos com a Fielder. Vamos com a Fielder. Tá se sentindo em casa, Marcelo? Eu tô. Lembrando das suas Fielder? Eu tô. Mas eu vou te falar, João, tô em casa, porque a Fielder era um carro que eu tinha. E era o carro que, se alguém estava precisando do carro, emprestava. Qualquer pessoa que estivesse em casa precisasse pegar alguma coisa, pega o carro, lá vai. Era o carro da casa, Era né? o carro da casa. E eu andei 150 mil quilômetros com ela. Caramba! E eu vendi há 2 anos atrás para um amigo meu. E ela tava igual isso aqui. Intacta também. Intacta. E tá com ele ainda intacta. E tá com ele até hoje, vai pra praia todo final de semana, bota cachorro, filho, tudo e pau. Essa geração do Corolla, não só da Fielder, mas o Corolla também, que popularmente é conhecido como Corolla Brad, por causa da propaganda do Brad Pitt, é um carro muito, muito robusto. Você vê uns na rua até hoje, eles podem estar com a lataria detonada, mas o carro tá aguentando o tranco ali. Lógico, tem que fazer a manutenção preventiva, tem alguns danos BO hoje em dia que o pessoal não faz. Você vê mas... um carro como esse aqui, um carro 2008, um carro que tem 14 anos. Já tá. E você vê o carro impecável, íntegro para dirigir. E uma coisa que você sempre fala de acabamento dos carros, né? Aqueles principalmente tem plástico duro, que depois... Então, mas aqui, ó, você vê tudo emborrachadinho. Tudo emborrachadinho, é perfeito, você vê. Aqui embaixo é plástico duro, só que eu não tô escutando um A de acabamento, um barulhinho, nada. E naquela época, o que era mais chique desse carro era ter esse acabamento de 2 tons, né? A parte de baixo, esse cinza mais claro com preto. Tá na propaganda que falava New Sensation. Lembrei agora da propaganda, né? Com o Brad Pitt. É um carro bem honesto. Eu vou te falar que eu tive várias peruas de... a última perua que eu tive foi uma Fielder. Em casa a gente nunca teve perua, acredita? Todo mundo sempre gostou. Meu pai, minha mãe, eu sempre Então, mas é um carro muito resolvido para quando você tem filho, cachorro. Inclusive é melhor que SUV nesse ponto, porque eu lembro minhas cachorras, eu abria a porta da Fielder, elas já pulavam sozinhas. No SUV eu tenho que ajudar. É que tem a questão da altura, né? Do porta-malas do carro como um todo. Mas olha que engraçado, a altura em relação ao solo do Corolla Cross, que é um SUV, deveria ser mais alta do que o do sedã, é a mesma coisa que o sedã. Então, a altura em relação do solo do carro, mas o carro em si, como um todo, ele é bem mais alto. Eu vou te falar que na época, quando eu optei pela Fielder, eu estava muito mais preocupado em longevidade, não era um carro que eu ia vender tão cedo. Não, então você ficou tanto tempo com ela. Eu fiquei mais de 10 anos.
E assim, é carro que eu não fiz praticamente nada. Trocava óleo, trocava pneu a cada 50 mil quilômetros, revisãozinha básica e nunca me deixaram na mão. Essa é a confiabilidade que o Corolla fez ao longo do tempo, né? Com certeza. E como a Fielder é basicamente um Corolla com uma bunda diferente do Corolla Cross, que tem muito do Corolla, mas é um carro diferente, a Fielder pegou toda a parte boa que o Corolla tem. Inclusive essa da confiabilidade que você falou, eu acho que é o que as pessoas têm até hoje a grande marca com esse carro. Que é um carro à prova de bala, é um tanque, esse aqui é um tanque mesmo. Não, e eu vou te falar uma curiosidade interessante. É um dos melhores carros que aceita blindagem. Tanto o Corolla, o sedã, quanto a Fielder, dessa geração de 2006 a 2008, impressionante como se adapta bem a blindagem. E engraçado que é um carro que, na teoria, não tem números tão absurdos assim, porque são 136 cavalos e 17,5 de torque. Então, se a gente parar para pensar, ó, um Polo 1.0 hoje em dia tem 128 cavalos e 20,4 kg de torque no motor 1.0 turbo. E esse aqui é um 1.8 aspirado. Então, e aí ninguém vai blindar Polo, essas coisas, Pulse também, que tem uma potência semelhante, porque vai faltar. Isso que você falou eu achei muito curioso, porque é um carro que a gente estava conversando nos bastidores, você até falou que não sentia o peso da blindagem. É que é um carro íntegro. Ele não é cheio de frufruzinho. De frufru, é mais rústico, mas você vê a confiabilidade. Você pega um carro de 14 anos e anda no carro, o carro é impecável. Não parece que a gente está andando num carro com tanta idade. Num carro com tanta idade. Eu tô impressionado. Qual a quilometragem? Tem 135 mil quilômetros. Se você falasse pra mim que tem 35 mil quilômetros e que esse carro é 2018, eu acreditava. É verdade. Não pelo visual, porque o visual já tá bem datado. Claro. Mas pelo rodar e pela qualidade de acabamento e o silêncio interno. Tem um pouquinho de barulho lá atrás, mas é pouca coisa que carro zero às vezes faz barulho. Então, mas para uma perua, essa é uma coisa que todas as peruas têm. As peruas normalmente são barulhentas, depois de algum tempo. Na parte de trás, né? Na parte de trás, a tampa traseira, exatamente. Aí você vê, o carro é impecável, cara. Como envelhece bem o Corolla. Essa é a... Isso eu tô muito impressionado. Você não vê um acabamentinho, uma coisa errada ou desbotada ou zoada. Tá tudo no lugar perfeito. Exatamente. E eu nunca tinha dirigido esse carro dessa geração, Marcelo. Primeira vez que eu estou sentado atrás do volante de um Corolla da geração Brad Pitt. E eu acho que eu só dirigi duas peruas. Você não sabia desse apelido dele? Não sabia. É um dos apelidos dessa geração, o Corolla Brad. Mas olha como é engraçado. Eu tô muito acostumado com esses carros mais modernos e aí eu já começo a perceber algumas coisas da idade. Por exemplo, o volante não tem ajuste de profundidade. Ele é bem enfiadão no painel. Sem contar que o volante é grande e o aro dele aqui é meio fininho. Então, pro meu tipo de costume atual, eu já acho isso estranho, mas lógico, a gente tem que fazer ressalvas pela idade do carro e a idade do projeto. Mas o rodar não parece de carro antigo. Não, é um carro muito honesto, muito bem resolvido. Não é cheio de 9 horas, mas ele te atende perfeitamente para quem tem uma família e quer carregar as coisas, tanto para ir para o supermercado quanto para... Dá para você fazer uma mudança se quiser aqui atrás. Dá mesmo. Então isso é uma coisa, é um carro muito versátil, né? Sim. E uma coisa que sempre foi muito elogiado nesse carro e agora eu estou experimentando e estou sentindo que de fato é a transmissão. Esse câmbio é um câmbio automático de 4 marchas. E assim, 4 marchas a gente sabe de vários câmbios que de 4 marchas eram um desastre. Só que essa transmissão, depois que saiu do Corolla, foi parar no Etios. E o Etios tinha um motor menor, 1.5, com a transmissão automática, também teve 1.3, e se dava muito bem a comunicação entre o câmbio e o motor. E aqui também, que é um motor maior, eu não tô sentindo falta de mais marcha. Aqui no dia a dia ele não tá esgoelando nenhuma marcha, tá segurando bem, trocando na hora que precisa. E eu vou te falar que mesmo na estrada, viu? Não sentia falta, não. Impressionante como um câmbio, quando ele é bem feito, bem escalonado, ele não precisa ter um monte de marcha. É verdade. 4 marchas já se dá bem. Isso me surpreendeu muito. Como esse carro é confortável. Banco aqui, boa direção, um pouquinho pesadinha, porque não é elétrica, é hidráulica, né? Mas olha, me surpreendi. Não achei que eu ia achar tão gostoso de dirigir, não.
Quantos anos você tinha quando ele foi lançado, em 2008? Esse carro... Não, saiu de linha em 2008, foi lançado em 2014. 2014 eu tinha... 2014 não, 2004. 2004 eu tinha... Ixi, eu tinha 10 anos. Eu sou ano modelo 94. Quando saiu em 2004 eu comprei um Corolla, em 2007 eu vendi o Corolla e peguei essa Fielder 2007. E fiquei com ela até o ano passado, 2 anos atrás. E a outra Fielder que você teve? Você falou que teve duas? Eu tive duas, uma 2006 e uma 2007. A 2006 eu vendi um pouco antes. Ficou com as duas ao mesmo tempo? Meu. Eu fiquei com as duas ao mesmo tempo. Ou seja, não, legítimo pirueiro. Eu gostava, não, porque na verdade é um carro que ficava com a minha mulher e um carro ficava comigo. Bom, e agora acho que tá na hora da gente ficar com o outro lado da moeda. Vamos trocar pro Corolla Cross. Pois é, vamos trocar para o Corolla Cross. Dessa vez não teve graça, que eu queria te trollar igual eu trolei com o Leaf, que você ficou meia hora pra achar o freio no pé. E dessa vez você já tava esperto com o freio no pé, Marcelo. Não vale, porque... Esse freio no pé, ele é bem antigo, mas ele é funcional. Eu não gosto desse freio no pé, me incomoda muito, porque realmente, é o que você falou, é uma coisa muito antiga. E aí me dói no coração ao ver que o Corolla Cross é vendido nos 4 cantos do mundo com freio eletrônico aqui, enquanto a gente tem porta-copos no lugar do que seria o freio eletrônico. É um botãozinho, custava tanto assim a mais pra Toyota colocar nisso num carro que já é caro. Quanto azul, né? O azulzinho do painel, o azul aqui na central multimídia, é para dar uma cara ecologicamente correta pro Corolla. Isso porque esse aqui não é o híbrido. Esse aqui é o com motor 2.0 de 169 cavalos e transmissão CVT. Algumas coisas mudam, né? Na Fielder era motor 1.8, câmbio de 4 marchas. Aqui é 2.0 ainda aspirado, 4 cilindros, mas com câmbio CVT. E é o mesmo conjunto que está no Corolla Corolla. Eu tenho as minhas... É o CVT, né? O câmbio CVT parece uma enceradeira, cara. Deixa o carro parecendo uma enceradeira. E eu vou te falar, a minha percepção, olha, eu sei que você tem coisas que te irritam muito no Corolla Cross. Sim. Mas aí eu te respondo da seguinte maneira. Aquela Fielder, quando foi lançada, também era criticada da mesma maneira em relação aos concorrentes, as peruas que tinham na época, muitas de marcas bem com mais... marcas mais luxuosas, mas você vê que é um carro que 14 anos depois está íntegro daquele jeito. Sim. Então aqui... eu vou te falar que eu tenho uma percepção diferente. Eu gosto do carro, eu acho que para a categoria dele, eu acho ele uma opção bem interessante a longo prazo. Sim, eu acho o Taos e o Compass carros melhores do que o Corolla Cross. O Compass em acabamento é melhor e o Taos em dirigibilidade é melhor. Mas o Corolla Cross é bem o que você falou, a gente vai provavelmente ver ele daqui a 10 anos, 14 anos igual a Fielder, com o acabamento ainda todo no lugar bonitinho, com tudo funcionando certo, do jeito que tem que funcionar. A minha grande ressalva em relação a ele é que assim, tem o nome Corolla. A Fielder pro Corolla Sedan não devia absolutamente nada. Todas as porcas e parafusos dentro eram iguais. O Corolla Cross, a Toyota resolveu dar uma economizada em algumas coisas de acabamento. Aqui é macio igual no Sedan, mas no Sedan é um pouco mais macio. Aqui em cima no Sedan, o acabamento é macio, no Corolla Cross não é. No Corolla Sedan, suspensão traseira é independente. No Corolla Cross é eixo de torção. Então, o que me incomoda no Corolla Cross não é que ele seja um carro ruim, muito pelo contrário, ele é um carro ótimo. Mas o que me pega ele é um Corolla e ele é menos do que o Corolla Sedan, numas economias, e isso que me incomoda. Se ele fosse idêntico em todos esses pontos ao Corolla Sedan, eu não teria tantas ressalvas. Que é o caso da Fielder. A Fielder não tem essas pequenas ressalvas, e é isso que me incomoda. Então eu vou te contar uma curiosidade. Conte. Que ninguém fala isso, mas eu vou te falar. Um dos motivos pelo qual eu migrei para SUV, eu sempre fui pirueiro durante muitos anos. Ainda mais que você é piloto, gosta de sentar abaixo, exatamente. Né? Tive a Fielder, tive perua Passat, tive perua Passat 1.8 turbo, perua Passat V6, tive BMW perua. Então eu sempre gostei das peruas. Mas eu me rendi às SUVs porque na estrada, quando você está dirigindo,
E se tem alguém devagar na pista da esquerda, se você está chegando com um sedã, com uma perua, não importa a velocidade que você tá, o cara vai te fazer frear, quase parar, aí ele sai da pista da esquerda e você pode prosseguir. Agora, com o SUV, ninguém fica. Quando ele vê chegando no retrovisor, ninguém quer ter um SUV pendurado nas costas. É a imposição do tamanho. Exatamente. A pessoa fala, pô, se eu tiver que frear, um SUV dando forte na minha traseira, melhor não, deixa eu sair logo. Ainda mais que a maioria desses modelos tem sempre uma cara maldosa, você fala, deixa eu sair da frente que é melhor, né? É, exatamente. Ó, aqui, ó, o tempo não melhora as coisas, ó, profundidade e altura. Ó, Marcelo, tem uma coisa que eu gosto nesse carro, a gente tava falando do CVT, mas esse câmbio CVT do Corolla e do Corolla Cross, ele tem a primeira marcha física. Então quando a gente sai, ó, ele sai, aí ele engatou o CVT. Ele tem a primeira, aí ele vai, engata o CVT, não fica que nem tem muito carro com esse tipo de câmbio, quando você acelera ele dá aquele e depois vai. Você quer dizer que só liga a enceradeira alguns quilômetros depois, né? A enceradeira no estágio 2. É, no estágio 2. Mas aí se você pisar forte mesmo, ele simula 10 marchas. Tanto que tem até aqui, ó, os pedal shifts atrás do volante. Entendi. E esse é um carro gostoso de dirigir. Eu comentei aquelas minhas ressalvas em relação a ele ser um Corolla menos Corolla que o Corolla. Mas é um carro muito competente, muito gostoso de dirigir, confortável pra caramba, silencioso, bem sólido. Pode ter certeza que você vai ver ele daqui a 12 anos, 14 anos, no mesmo estado daquela Fielder. Será que a gente vai ver o Compass e o Taos nesse mesmo estado? Mas é um carro com a confiabilidade japonesa que ele herdou da Fielder, então acho que pelo menos nesse quesito o Corolla Cross continua honrando o legado do Corolla e o que a Fielder fazia. E olha, a pergunta que você me fez... E olha, a afirmação que você fez no começo de que realmente o SUV consegue entrar no lugar da perua, agora dirigindo e pensando um pouco, refletindo um pouco depois de ter andado nos dois, para muita gente substitui sim, eu acho. Eu, por exemplo, eu sempre gostei, eu acho que tem peruas hoje que eu acho que são naves espaciais, um Audi RS6. Nossa, aquilo é maravilhoso. Tem a perua do Taycan também. A perua do Taycan. Tem coisas muito interessantes. É que o SUV aí, eu te falei, tem aquela primeira tranquilidade, o aspecto de segurança, você tem mais visão, você tem uma visão melhor do trânsito. Posição bem mais alta de dirigir. A posição mais alta de dirigir. Então isso eu acho que é uma coisa que ajudou muito. Eu não sei se todo mundo se liga nisso, mas para quem viaja muito na estrada é gritante a diferença de um SUV para um carro normal. Mas acho que você tocou num ponto que mostra que o lugar das peruas ainda existe. Existe. Só que como carro mais esportivo e menos como carro familiar. E a pergunta que não quer calar. SUV substitui perua, Marcelo? Substitui. Você acha que agora... Na verdade, eu vou te falar, com esse comparativo aqui, tem belas opções aqui. Uma opção para quem está com uma grana a mais no bolso e uma opção para quem precisa comprar um carro usado, mas quer alguma coisa com confiabilidade. Eu acho para quem tem filho, família, cachorro, as duas opções são bacanas. Eu acho que tem uma grande questão que eu não achei no começo que substituía, agora depois de dirigir e pensar melhor nessas conversas que a gente teve, acho que sim, o SUV substitui a perua. E o mais legal é, o Corolla Cross e a Corolla Fielder são Corollas de verdade e honram o nome desse sedã tão consagrado, esse com as economias, aquela lá sem. E você concorda com a gente? Então aproveita, deixa o seu comentário. Se não concorda, deixa o seu comentário também. E ó, se não está seguindo a gente, aproveita, começa a seguir e ativa as notificações que vai sempre ficar sabendo quando tiver material novo, certo, João? Exatamente, não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo, e tem a avaliação com 2 versões do Corolla Cross lá. Até a próxima! Valeu!